Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, neste tempo do Advento, somos todos convidados a preparar a casa do nosso coração para acolher o Senhor que vem, para acolher o Salvador que vem. Por isso, nesta dinâmica de preparação, nós acolhemos com muito amor a palavra da Igreja, nossa mãe, que nos convida à conversão. Conversão para Deus, conversão para o reino de Deus, comprometimento com a palavra de Deus, com a vontade redentora do Senhor, comprometimento. E neste tempo do Advento, no dia de hoje, Deus nos concede a graça de celebrar os 8 anos da dedicação desta sua casa, a casa de Deus, o santuário do Pai das Misericórdias. Como eu disse, este santuário nasceu como inspiração de Deus do coração do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Habib, quando, por graça de Deus, Padre Jonas intuiu que toda a Canção Nova deveria ser a casa da misericórdia. Ao mesmo tempo que a Canção Nova deve ser a casa do sacrifício, a casa onde se oferta o sacrifício redentor de Deus no sacramento da Eucaristia. E por isso que também nós somos um território eucarístico, lugar onde se celebra
lugar onde se oferece o sacrifício redentor de Cristo, justamente porque através deste sacrifício, cuja graça se renova no sacramento da Eucaristia, ali se manifesta o juízo de Deus, que é misericórdia. Por isso, o santuário é dedicado ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, para que também, em nossa preparação para acolher na fé o Senhor que vem, o Salvador que vem, possamos ser transformados pela misericórdia de Deus. Ao celebrarmos os 8 anos de dedicação desta igreja, nós bendizemos a Deus, porque desde quando fomos batizados, nos tornamos filhos, filhas da igreja do Senhor, membros do corpo místico de Cristo. E por isso, a comemoração da dedicação desse santuário deve ser uma oportunidade para que todos nós renovemos a nossa fé, o nosso amor à igreja de Cristo, o nosso amor ao corpo místico de Cristo, a nossa adesão à igreja do Senhor, casa de Deus, casa da misericórdia, casa do sacrifício redentor de Cristo, casa da palavra de Deus que renova o nosso coração. Aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã, esta oportunidade, esta celebração, para que se renove em seu coração o amor à igreja do Senhor, o amor a esta casa de Deus que nos acolheu, para que através dela possamos experimentar o poder redentor do Senhor. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, há pouco proclamado, Jesus, por ser o rosto da misericórdia de Deus, Ele veio nos salvar, libertando-nos da escravidão do pecado, libertando-nos da escravidão do mal, para que pudéssemos viver o dom de uma vida nova, a graça de uma vida reconciliada com o Pai. Esta graça Jesus nos concedeu por sua Páscoa de morte e ressurreição. Mas Ele mesmo quis deixar claro que Ele veio salvar, libertando o coração humano da escravidão do pecado, oferecendo a todos aqueles que nele creem a graça do perdão de Deus. Por isso que nós ouvimos no Evangelho, assim que surgiu diante de Jesus aquele paralítico, ajudado por 4 homens, que com tanto esforço fizeram o paralítico aparecer diante de Jesus, naquela casa onde o Senhor se encontrava. Jesus olhou para aquele paralítico e disse para ele: homem, teus pecados estão perdoados. Porque ele é o Filho de Deus, porque ele tem o poder de perdoar os pecados. Ele quis também conceder à sua igreja este poder. O poder da reconciliação, o poder de libertar os corações das trevas do mal, das trevas do pecado. E por isso Ele instituiu o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação, a confissão sacramental, que neste tempo do advento, todos nós somos convidados a celebrar, a buscar a reconciliação com Deus, a buscar a reconciliação com a Igreja de Deus, por meio do sacramento da penitência, de modo que também o nosso coração
seja a casa de Deus, de modo que também o nosso coração seja a casa onde o Senhor possa se manifestar, manifestar a sua misericórdia, manifestar o dom da sua palavra, porque nós, fazendo a experiência da redenção de Jesus pelo poder do perdão dos pecados, somos também agraciados por Deus com a alegria de testemunhar, a alegria de comunicar a palavra de Deus, a vontade salvífica do Senhor para tantas pessoas que se encontram ainda perdidas, pessoas que se encontram no desespero, na escravidão do mal, na escravidão do pecado. Cada um de nós é convidado por Deus, nesse tempo do advento, a se assumir como casa da misericórdia, como casa da comunicação da palavra de Deus, de modo que também o nosso mundo seja iluminado, de modo que também outros corações sejam iluminados pela graça de Deus, as pessoas possam se converter e proclamar a sua fé em Jesus como único Senhor, como único Salvador. Nesse tempo do advento, nós estamos sendo iluminados pela profecia de Isaías, na primeira leitura da Santa Missa. Isaías é um profeta dos tempos messiânicos. E por isso, a sua profecia é carregada de esperança. São promessas de Deus que se cumprem em Jesus, o Filho de Deus. Promessas de salvação, promessas de alegria, promessas que libertam o coração humano do medo, da insegurança, da incerteza, porque aqueles que confiam em Deus, colocam a sua vida, apoiam a sua vida nesta rocha de salvação, que é Jesus. E por isso que em meio às tribulações, justamente porque o seu coração está repleto das promessas de Deus, repleto da confiança nas promessas de Deus, essa pessoa se torna comunicadora da salvação do Senhor. Esta é a promessa que Isaías nos faz, e por isso, irmãos e irmãs, nesta festa da dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias, nós também somos convidados à conversão à esperança, à conversão à confiança no cumprimento das promessas de Deus. Peçamos a Deus essa graça, aproveitando o tempo do advento, na alegria de nós celebrarmos a festa da dedicação do Santuário Diocesano do Pai das Misericórdias, que também nós sejamos casa da misericórdia, casa de Deus, casa do cumprimento das promessas de Deus. O nosso mundo muito precisa de homens, de mulheres que com coragem profética comunicam o amor redentor do Senhor, preparando-nos para a vinda do Salvador. Que o Pai das Misericórdias nos abençoe, que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com o rosto da misericórdia de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.